Se a sua empresa não está a crescer como deveria ou como você teria a expectativa de crescer, talvez a culpa não seja do mercado, talvez a culpa não seja da concorrência, nem dos preços, nem do próprio contexto económico que estamos a viver, nem da falta de clientes. E você poderá estar a perguntar-se porquê? Porquê estes resultados? Porquê é que eu não cresço? E muitas vezes a explicação está em erros silenciosos que são muito comuns em micro e pequenas empresas, que não só travam o crescimento, como são feitos de uma forma tão subtil que o empresário muitas vezes nem se apercebe de que é um erro e que é aquilo que está a criar um obstáculo, portanto, ao crescimento da sua empresa. E, portanto, é acerca disto que nós vamos falar hoje no episódio do Pode Competir e eu convido a ficar aqui comigo até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Hoje, com esta temática tão importante para os empresários, micro e pequenos empresários, porque vamos falar de erros que são muitas vezes silenciosos, que o empresário não se apercebe que o está a cometer e olha para o mercado, olha para os seus concorrentes, sente que não está a perder clientes e, de certa forma, sente que há ali uma estagnação, que há algo que está a criar um obstáculo ao crescimento da empresa, mas não consegue perceber exatamente onde está a origem, portanto, desse travão. E a verdade é que esses erros silenciosos muitas vezes são cometidos precisamente porque o empresário não se apercebe de que é um erro, então falo de forma intencional, mas sem saber que está efetivamente, que aquilo é aquilo que está a criar o obstáculo. E portanto, hoje nós vamos aqui destrinchar um bocadinho estes 5 erros, vou-lhe falar de 5 erros que são silenciosos e depois, como sempre e como já é habitual, vou falar-lhe de formas de combater e, portanto, de deixar de cometer esses erros silenciosos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empresas e empresários a criarem projetos competitivos, projetos focados no seu crescimento, na melhoria da sua competitividade e também ajudo à implementação de boas práticas de gestão dentro, portanto, das suas organizações. E, portanto, sem mais delongas, vamos então para o erro número 1. Isto não tem propriamente uma ordem de importância, ok? Deixar aqui, portanto, é apenas uma listagem de erros. E então, o primeiro erro que eu aqui quero falar é você tomar decisões para o ano seguinte, ou isto no ano seguinte, porque nós estamos agora no final de 2025, mas pode ser uma decisão tomada a meio do ano, em qualquer momento, ou seja, tomar decisões, digamos que é isto, com dados que já estão ultrapassados, ou seja, dados muito antigos, portanto, dados que não estão atualizados a qualquer momento. Isto é um erro, lá está, silencioso, porque muitas vezes a empresa não tem os dados suficientemente atualizados para lhe dar suporte à tomada de decisão. E pior do que isto, de tomar dados com base em dados já ultrapassados e antigos, é tomar essas decisões apenas com base no feeling. Não que o feeling não seja importante, ou seja, eu costumo dizer que muitas vezes é importante seguir a intuição, até sobretudo quando estamos a falar até de ideias inovadoras, mas intuição acompanhada com o máximo de dados que você consegue obter para dar suporte a essa sua intuição. Este é que é um racional que leva à competitividade e ao crescimento da sua empresa. E, portanto, este erro muitas vezes acontece. Porquê? Porque ou a empresa tem um sistema contabilístico
externalizado, que não lhe fornece informação em tempo real, e muitas vezes não só não é em tempo real, mas como por vezes com um desfazamento temporal, portanto, algo elevado. E isto acontece muito em microempresas, sobretudo empresas comerciais que não têm uma estrutura interna, que já têm os serviços contabilísticos internos, e portanto aí o empresário tem que tomar esta consciência e negociar com o seu contabilista ou com a empresa que lhe presta esse serviço, de que tem que ter a informação mais atempada, ainda que não consiga tê-la em tempo real. Porém, pode colmatar essa fragilidade, por exemplo, com a aquisição de softwares que lhe permitem, ainda que não seja a contabilidade oficial, permitem ter muitos dados em tempo real, e então, se esses softwares incorporarem inteligência artificial para a leitura dos dados, melhor ainda. Mas, o software não faz a leitura dos dados. Hoje, com a inteligência artificial, você até pode retirar um Excel e pedir, por exemplo, ao ChatGPT para lhe fazer a leitura daqueles dados quase em tempo real. E note que, se fizer isto com o apoio do ChatGPT, tem de ter uma versão Teams ou a Enterprise para que haja garantia da confidencialidade dos dados. Portanto, que as outras não garantem essa confidencialidade, ok? Portanto, ter dados em tempo real para suportar as suas decisões nos tempos de hoje, em que a velocidade da inovação é muito alta, de que a transformação do mercado, a agressividade concorrencial é efetivamente muito acelerada, cuidado com os dados que está a utilizar para tomar decisões, portanto, de coisas que você vai fazer, que você vai implementar, de ações que vai fazer para a frente. Portanto, este é um erro silencioso que eu já identifiquei em muitas empresas, sobretudo, volto a dizer, empresas que têm normalmente a sua contabilidade externalizada. Mas também há quem não tenha a contabilidade externalizada e não faça uso dos dados, portanto, que estão a ser processados por essa via. Ou seja, as tais decisões com base no feeling, ou seja, até tem os dados relativamente atualizados, mas não os utiliza. Não os utiliza em tempo real. Portanto, e isto é preciso ter muita cautela, porque isto mata o crescimento. Porque você não está a acompanhar o que está a acontecer e que é mostrado pelos seus números, pelos dados. Portanto, este é o foco que eu quero que, se você identifica que faz isto, seja pelo motivo que for, se você identifica, como é que você começa já a corrigir neste momento? É você olhar para 3 indicadores muito simples. Escolha aqueles que fazem mais sentido para a sua empresa, mas há um que é crítico: margem por produto ou serviço. Ou seja, em vez de olhar para a margem global, vamos imaginar que você tem vários produtos, portanto tem um escopo de produtos vasto, e você olha para a margem global, que é aquilo que lhe aparece por via muitas vezes dos dados que vêm da contabilidade agregados. Este, por exemplo, é um mau indicador se você tem um portfólio grande de produtos. É importante olhar para a margem global, mas mais importante, e o que faz a diferença, é você olhar para a margem por produto ou serviço. Porque muitas vezes o que está a matar o seu crescimento é algum produto que está no meio daqueles produtos, que está com a margem ou negativa ou muito próxima de zero, e que está a matar até muitas vezes a performance de outros produtos ou serviços que você tem. Portanto, você tem que ir aos seus dados e destrinchá-los. Portanto, tem que parti-los em coisas mais pequenas, numa análise mais minuciosa,
E isto você consegue obter com facilidade a partir dos dados que você gera num software ou a própria contabilidade fazer esse trabalho, portanto, separado em função de referências de produtos e etc. Outro dado que você deve estar a ter em consideração, há muitos dados, portanto, isto você depois adapta à sua realidade, mas outro que você deve ter em consideração, pode estar a matar o seu crescimento também, é você estar hoje a gastar muito mais dinheiro com a aquisição de um novo cliente, portanto, o custo de aquisição de um novo cliente, e não estar a mensurar esse gasto, esse custo de aquisição de um cliente, seja porque investiu em publicidade, porque investiu em mais vendedores que estão, portanto, a fazer esse trabalho de angariação, ok. E você investiu para poder fazer esse trabalho comercial. Quantos clientes novos isso trouxe à sua empresa? Ou quanto é que aumentou o volume de negócios em função, desde que você fez esse investimento, portanto, em adquirir mais clientes ou captar, ainda que não novos clientes, captar a recorrência dos clientes que você já tem. Muitos empresários não fazem esta análise. E isto, mais uma vez, pode estar a ter um impacto muito grande na sua rentabilidade e, supostamente, você até está a investir para crescer, até está a vender mais, porque muitas vezes também há esta questão, não é? Porque não, mas o volume de negócio está a aumentar, portanto o investimento que eu fiz está a surtir efeito. E sim, está a surtir efeito. Mas será que o efeito é só no volume de negócios e não é na rentabilidade? E muitas vezes o que é que está a fazer isto é, portanto, este custo de aquisição de novos clientes ou de atração da recorrência dos que já existem, estar a superar os ganhos que está a trazer. Portanto, esta análise também é outra análise que você poderá fazer. Depois, outra questão é a análise da velocidade de entrega. Porquê? Porque muitas vezes você está a apostar, está a investir em crescer, mas está a piorar a performance do ponto de vista da entrega. E isso está a fazer com que, eventualmente, o seu cliente, que até comprava muitas vezes assim, está a comprar menos. Mas você até está a atrair mais clientes e o seu volume de negócio está a aumentar. Só que, mais uma vez, isto está a ter impacto na rentabilidade. Eu não me canso de dizer aqui que há também a confusão, não é agora aqui o tema, mas que há a confusão entre estou a crescer no volume de negócio, portanto a minha empresa está a crescer. Isso é também, muitas vezes, uma métrica enganosa, porque nem sempre é assim, ok? Portanto, deixo outras métricas você poderia trazer para aqui, consoante a análise que você faz ao seu negócio e as métricas que mais impacto têm no andamento do seu negócio, mas o que eu lhe quero aqui dizer é, analise estas métricas com dados o mais próximo do timing em que você está a tomar decisões e não com, por exemplo, estamos em final de 2025 e você começa a projetar o que vai fazer para 2026 e vai analisar estas métricas que são mais finas, porque há outras que sim, você analisa com base nos dados de 2024 encerrados, mas nestas métricas mais finas, na margem por produto e serviço, no custo de aquisição de cliente, você tem que ver, durante o ano muita coisa pode ter ocorrido e você no início do ano tinha uma determinada performance que neste momento já não está a conseguir manter. E, portanto,
Os dados têm que estar mais próximos se não for os dados encerrados de outubro, que sejam os dados encerrados do último trimestre que passou, portanto, do terceiro trimestre do ano. Portanto, muito importante ter esta proximidade dos dados face à tomada de decisão. Portanto, este era o primeiro erro que queria aqui assinalar. Segundo erro, também silencioso, e que eu sei que este é particularmente sentido pelos pequenos empresários, e você vai perceber o porquê, que é o apostar excessivamente na operação e esquecer a estratégia. E eu tenho a certeza que quem sente esta dor vai, neste momento, estar a dizer o seguinte, porque já me foi dito, empresários em concreto no terreno, bom, mas eu tenho uma equipa extremamente pequena, sou eu que estou na operação, sou eu que despacho os produtos, sou eu que tenho que vender, sou eu que tenho que, portanto, pôr a operação a funcionar. Portanto, isto é, por isso é que eu digo que é um erro que dói, que os empresários o sentem em particular. Porquê? Porque estão a trabalhar imenso, porque desdobram-se em não sei quantas pessoas, entre aspas, não é? Para conseguir cumprir tudo que têm que fazer, para entregar da melhor forma possível, para agradar o cliente, para tentar fidelizar o cliente, para tentar vender. Portanto, multiplicam-se em muitas tarefas, trabalham muito, trabalham muitas horas. E, portanto, nada disto é retirado em termos de mérito ao empresário. E é muito isto que eu tento sempre passar nas minhas intervenções. Nada, não se está a retirar os méritos ao empresário. Está-se a alertar para, se você estiver, eu sei que você tem 1001 coisas para fazer e que tem, efetivamente, sente que onde é que eu vou encaixar, pensar na estratégia do meu negócio. E o que eu lhe digo é, tire um tempo, nem que seja, não é nem que seja, tem mesmo que ser, defina um dia, uma manhã, umas horas, o que for, mas defina um timing em que, se for preciso, nem vai à empresa, porque se você for à empresa, provavelmente vai ser inundado de perguntas, de problemas que tem que resolver, de clientes que tem que atender, de situações que você vai ser solicitado pelos seus colaboradores. Portanto, não esteja. Imagine que você ficava doente e não podia ir à empresa. Era uma chatice, não é? Mas dê esse tempo a si próprio, dê esse seu tempo à sua empresa, porque com a estratégia certa, até essa questão de você estar aprisionado no operacional, não se conseguir libertar, trabalhar imensas horas e sentir que, por muito que trabalhe, a empresa não cresce. Falta estratégia, e essa estratégia bem definida vai se calhar até libertar o seu tempo, vai se calhar até libertar as 500 perguntas que você tem que responder por dia, que deixaria de responder se tivesse um processo bem estruturado e se toda a sua equipa soubesse o que fazer perante aquele cenário. E isto é apenas um exemplo daquilo que uma estratégia definida pode trazer à sua empresa. E mais do que isto, você, sim, está assoberbado, está na operação, tem que privilegiar a operação naquilo que você pensa. E não tira tempo, que diz que não tem tempo para tirar, para pensar na estratégia. Tenha a certeza de que estão-lhe a passar oportunidades ao lado, que você até vê, mas não as agarra. Porquê? Porque está preso na operação e não tira tempo para pensar como agarrar aquela nova oportunidade. E acredite, que se você não está a agarrá-la, há empresas que estão a agarrá-la e que, por estarem a fazer isso, passam-lhe à frente. E depois, hoje você está só na operação a tentar corresponder, mas de hoje para amanhã já não corresponde, porque não soube olhar e atender a oportunidades, e outros concorrentes fizeram e os seus clientes passaram a ir para a sua concorrência, que soube ter estratégia e definir essa estratégia.
E acredito que isto dói muito mais do que você tirar um tempo definido por si para pensar no negócio, para pensar nas melhorias que você pode fazer, para pensar em oportunidades que você pode agarrar e trazer para a sua empresa, para pensar em tendências que estão a acontecer no mundo e que em breve podem impactar o seu negócio, para pensar em ameaças que estão a surgir ao seu redor, trazidas por concorrentes, e que você vai ter que fazer alguma coisa dentro da sua empresa para conseguir combater essas ameaças. Portanto, acredite que se você não pensa nisto, outros estão a pensar. E a dor que você sente de parar para pensar em estratégia vai ser muito maior a dor de quando se sentir ultrapassado pelos seus concorrentes e já não conseguir reagir. Acredito que as empresas que sobrevivem no mercado e perduram no mercado durante muitos anos têm estratégia e preparam-se para o que está a acontecer em torno de si. Por isso, eu sei, volto a citar e a referir que você tem 1000 coisas para fazer, você tem que se desdobrar em montes de operações dentro da empresa, mas saiba que é uma prioridade. Se você ficasse doente, a empresa tinha que funcionar sem você. Se é um dia por semana, se é uma manhã, se é uns dias por mês, tudo junto, o timing, o calendário, você tem que o encontrar, mas tem de o encontrar. E eu vou-lhe dar aqui um pequeno exemplo, não tem que seguir este ritual que eu lhe vou dar, mas é um exemplo de um ritual que você pode implementar para começar então a sair um pouquinho do operacional para pensar na estratégia da sua empresa. E depois, como eu disse, o ritual você tem que o ajustar à sua realidade. É apenas um exemplo. Este exemplo é você incorporar, por exemplo, durante uma semana, durante os 5 dias da semana, portanto, já nem estou a pôr, volto a dizer, o fim de semana, você se quiser, depois não, vou tirar então umas horas no fim de semana, vou tirar o ritual, você vai encontrá-lo, mas isto é um exemplo. Todas as semanas defina, por exemplo, 2 horas ou 1 hora, se você sentir que 2 horas numa fase inicial é muito, tire 1 hora, selecione um dos dias, segunda-feira ou sexta-feira, que é, fechou a semana, ou no início da semana, para dar aquele embalo. Abra um documento, um OneNote, um bloco de notas, o que você quiser, portanto, utilizar para escrever as seguintes orientações. E é o pontapé de arranque para você começar a criar o ritual. O que é que correu bem na sua empresa na semana que antecedeu, portanto, o dia em que você está a fazer isto? E você vai listar, sem filtros, o que é que correu bem. Correu bem isto, vendi bem, vendi mais, angariei novos clientes, ok? Consegui entregar mais rapidamente, melhorámos ali, listar. Segundo ponto, o que é que está a travar a empresa neste momento? Portanto, mais uma vez, uma análise rápida, é tirar um tempo só para pensar nestas questões. O que é que está a travar? A minha operação está muito lenta porque as pessoas atrapalham-se no embalamento, não conseguem expedir. Normalmente temos as encomendas, não conseguimos expedi-las todas naquele dia que recebemos as encomendas. O que quer que seja. O que é que está a travar a empresa neste momento? Terceira pergunta. Onde você pode crescer e ganhar mais dinheiro de forma mais rápida? Lembra-se do primeiro erro, das métricas, das decisões e etc. Onde é que você deve colocar mais foco da sua atenção, já que ela se tem que multiplicar por tanta coisa, já que você não consegue ter uma estratégia estruturada para todas as frentes?
ao começar a sair da bolha e criar este ritual de pensar no seu negócio, portanto, estamos aqui a posicionar para empresas que não têm, que cometem este erro, não param para pensar em estratégia. É disto que estamos aqui a falar, não é de uma coisa mais avançada. É, ok, o que é que, então, onde é que vai estar o meu foco? É onde você pode ganhar mais. Ok? E depois, o resto não é deitar o resto fora, mas você entende o que é que eu quero dizer com isto. E, portanto, é o primeiro passo. E funciona. E funciona, acredite. Depois tem que melhorar, tem que introduzir outras práticas, tem que fazer coisas diferentes, tem que sim preparar um plano e uma estratégia. Tudo isso é verdade. Mas para quem está neste momento, sendo que está a cometer este erro, não vai passar do 8 para o 80, assim só porque seguiu uma orientação, só porque mesmo quem está dentro do Projetos Competitivos, que é o meu programa que apoia empresários, portanto, a estruturar planos focados no crescimento dos seus negócios, há fases diferentes em que esses empresários se encontram. E, portanto, há realmente empresários que têm que começar simples. Começar a obter os primeiros resultados, com as primeiras melhorias. E depois o ciclo repete-se e voltamos a fazer. E fazemos de forma melhorada. E introduzimos mais alguma questão, mais uma melhoria. Para começar também a dar autonomia aos colaboradores, libertar mais tempo para pensar na estratégia. Tudo isto tem que ser feito passo a passo. Não é um passo de mágica, você vai passar do estou 100% no operacional e de repente vou passar a ter aqui uma estratégia premium? Com certeza que não. Certo? Por isso é que são passos pequenos. Certo? Terceiro erro. Mas antes de ir ao terceiro erro, deixe-me dizer-lhe que se neste momento ainda não fez um like aqui no episódio, é o momento de o fazer, porque já lhe dei aqui 2 insights, 2 erros que você pode estar a cometer e por que não deixar aí o seu feedback? Hein? Deixa aí o seu likezinho, porque já vamos para o terceiro erro. Se você está aí a assistir, deixe então o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas e que o YouTube o recomende a outros empresários que estejam a precisar de ouvir, portanto, algum destes erros. Mas vamos então para o terceiro erro que eu quero aqui salientar. Depender de um único produto, cliente ou canal. Ou, eu pus aqui um único, que se calhar é uma situação um pouco extrema, mas este único é que você tem que sentir que o único é, mesmo quando você tem uma faturação que não é para um único cliente, se a sua faturação está assente em, por exemplo, 30-40% num cliente, já traz riscos, ok? Se esse cliente sair, o que é que acontece à sua empresa? Quem diz cliente diz produto também, ok? Portanto, não ter variedade suficiente para, se acontecer alguma coisa naquele eixo que funciona, os outros conseguirem suportar o negócio, ok? Se você tiver uma dependência superior a 60%, e há empresas que têm de 80%, saiba que você está altamente limitado no seu crescimento, por um lado, mas pior do que isso, o risco do negócio é gigantesco. E uma das coisas que as empresas que querem trabalhar o seu crescimento, a sua competitividade, que não podem descurar é trabalhar para diminuir o risco do negócio. Às vezes as empresas estão focadas só em crescer, aumentar as vendas. Cuidado com o risco do negócio, que é
Se você perde um cliente ou um produto ou um canal de distribuição deixa de funcionar, e o rombo, o impacto financeiro que isso tem na sua empresa é muito grande. Você tem que trabalhar a questão do risco de negócio se quer manter a sua empresa viva no mercado, a sobreviver e a estar aqui por muitos anos e, sim, a pensar em crescimento. Mas cuidado com estas dependências. Há muitas empresas industriais, ainda há muitas empresas em Portugal. No passado, então, nem se fala, quando foi a grande crise da indústria têxtil, mas ainda hoje há muitas empresas que, muitas vezes nós ouvimos notícias, a empresa deixou de ter encomendas e abriu falência porque não tinha encomendas. A notícia nunca diz os pormenores, mas acredite que se essa empresa não deixou do dia para a noite de ter encomendas de todas as frentes e de todos os clientes que tinha. Provavelmente essa empresa só tinha um cliente, ou 2 clientes, ou muito poucos clientes. Muitas empresas têxteis, por exemplo, estão altamente dependentes, ainda que tenham outros clientes, mas estão, por exemplo, altamente dependentes, isto em Portugal, do grupo Inditex, que é o grupo que detém a Zara, a Massimo Dutti e todas as lojas agregadas ao grupo. Porque produzem muito volume, têm uma faturação muito atrativa, mas se de hoje para amanhã o grupo Inditex encontra um fornecedor que lhe é mais favorável, pode abandonar a sua empresa e coloca em risco o seu negócio. Portanto, muitas vezes, mais do que é importante estar focado em crescer continuamente, mas crescer com inteligência, não comprometer portanto, não colocar o risco do negócio em níveis muito altos que podem comprometer, por muito que você fature. Se você fatura 60% ou 70% ou 80% para o mesmo cliente ou assente no mesmo tipo de produto, se de repente isso vai embora, a sua empresa, com a estrutura de custos que tem, de pessoal, de custos que tem, cai, morre. E muitas vezes são as empresas que vão para as recuperações, são as empresas que abrem falência e muitas vezes o que é que nós ouvimos? Os funcionários a dizerem: mas a empresa há um mês estava a trabalhar bem, tínhamos não sei o quê, e não entendem o porquê. E muitas vezes este porquê era esta dependência, que o colaborador não percebia que existia. E, portanto, cuidado com isto. Mais uma vez, é muitas vezes um erro silencioso, ou seja, não é algo que o empresário não saiba. Ele sabe que produz só para determinado tipo de clientes. Não angaria novos porque diz que não tem capacidade produtiva para angariar novos. Talvez esteja na hora de dizer não àquele que aparentemente é o brilhante dourado, que de repente o pode deixar na mão. Ok? A não ser que você tenha contratos muito blindados, mas mesmo contratos muito blindados podem ser postos em causa. Portanto, este é o terceiro erro silencioso que compromete não só o seu crescimento, como já percebeu, mas pior de tudo, pode e compromete o futuro do seu negócio, ou coloca-o em grande risco. Portanto, e aqui você poderá dizer: ok, mas neste momento é a situação em que eu me encontro. Eu não vou largar o cliente que neste momento me está a dar a sustentabilidade financeira da minha empresa. E calma, evidentemente que isso é verdade. Você não vai abandonar porque sim, porque decidiu que tem que dizer não, porque tem que ter mais clientes, não é? E de repente também deixa de ter aquele sustento. Todo este trabalho, conforme já sinalizei para os anteriores erros, tem que ser feito com calma. Ou seja, tem que ser feito com assertividade, com foco, mas você não vai passar do 8 para o 80. Não é? Portanto, é isto um bocadinho que eu alerto sempre, sobretudo a quem está, neste momento, a identificar-se com isto.
Então você vai ter que começar esse processo de mudança e ir criando opções para, opá, hoje tenho um risco de negócio alto, vamos lá trabalhar isto e começar a diminuir gradualmente este risco e oxalá nunca perca o cliente importante, oxalá, mas você nunca perca o tal produto que lhe está a dar a principal fonte das suas receitas. Portanto, não é, vai perder, não, oxalá nunca perca. Mas vamos então começar gradualmente, portanto, a estruturar isto. Então você vai ter que começar a criar opções. Se a dependência estiver no lado dos produtos, você tem que começar a pensar em como é que você pode... Imagine que você só tem um produto ou 2 produtos. Como é que você pode criar uma nova linha de produto? E pensar, aí sim, isto é estratégia. Não há como dizer isto de forma diferente. Pensar no que tem que fazer, em todo o trabalho, o que é que implica, que recursos humanos, que recursos você vai ter que afetar, como é que você vai implementar. Portanto, tudo isto está subjacente, portanto, a este trabalho. Sem esse trabalho, não há transformação. Outra opção que você tem é criar um canal de venda. Você hoje só vende para o retalho, portanto, lojas de retalhistas, não é? Que vendem, portanto, em lojas físicas. Será que se você criasse um canal, isto são opções, um canal online em que você venda diretamente ao consumidor, abrindo todo um outro, será que não faz sentido para si? Será que não lhe retira a dependência desses clientes que de hoje para amanhã podem fechar as portas ou podem deixar de comprar a si? Percebe? Portanto, é sempre pensando em como é que eu diminuo a dependência. Como é que eu diminuo a dependência, seja do canal, seja de produtos, seja de clientes. Nos clientes é o mesmo questionamento que você tem que se fazer. Como é que eu posso pensar em atrair mais clientes e, sobretudo, entregar, ter capacidade de entrega? Isso pode implicar ou aumentar a equipa, ou automatizar processos para você ser mais eficiente e conseguir abarcar mais clientes. Tudo isto que eu lhe estou aqui a dizer, eu volto a referir. Tem por trás, não há como ser de outra forma. Tem por trás um processo de estratégia, de definição de uma estratégia. Outro exemplo que lhe dou aqui. Parcerias estratégicas que lhe possam dar conforto no sentido de, se este cliente de repente começar a diminuir ou desaparecer ou diminuir drasticamente, eu posso robustecer, produzir mais, entregar mais para esta parceria que eu aqui tenho. Portanto, saiba trabalhar vários eixos em simultâneo, um deles, o que faz sentido, mas pense sempre em como é que eu consigo diminuir esta dependência. Portanto, este é o cerne aqui da questão, certo? Erro número 4. Só inovar quando dói. Quando dói, no sentido de quando a dor ataca. E com isto dizer, ou dito de uma outra forma, não ter rotina de inovação. E este erro é tão comum que parece o normal, que é, está tudo a correr bem, eu estou a vender bem, eu tenho bons resultados, tenho lucro, pago aos meus funcionários, pago as minhas obrigações, pago-me a mim próprio, não tenho problemas financeiros, está tudo bem. Isto tudo parece normal. E esquecem-se de que as empresas mais competitivas, as empresas que mais crescem, as empresas que perduram no mercado, têm rotina de inovação. Seja inovação ao nível dos seus produtos, dos seus processos, também o foco em atrair novos clientes, o foco em como é que eu fidelizo
os meus atuais clientes, o que é que eu posso fazer de diferente para que eles comprem mais a mim, seja o foco de novos canais de venda, novas formas de comunicar e de fazer marketing, vários eixos aqui de inovação. E você está tudo bem, você vende bem, você continua, até pode estar a crescer e esquece da rotina de inovação. E muito provavelmente hoje está bem, mas daqui a uns meses ou daqui a um ano, de repente começa a cair e começa a doer. Epá, isto está a virar, a dor vem, e a dor vem. E o que é que você vai fazer? Tenho que fazer alguma coisa diferente. Tenho que mudar. O que é que eu faço para conseguir suportar o crescimento gigante dos custos que eu estou a ter? Só que já está a acontecer. E como já está a acontecer, a sua capacidade de reação está diminuída. E aí dói mesmo muito mais. E o esforço de transformação é mais demorado, mais arriscado e a maior parte das vezes envolve um investimento mais avultado. Porquê? Porque ou é feito, ou porque as coisas já estão mais caras, ou porque para reagir a uma determinada situação que poderia ter sido moderada ao longo do tempo, já vai implicar um investimento mais alto, e muitas empresas, quando chega essa dor, nem têm sequer a capacidade, portanto, de fazer esse processo de investimento e essa inovação. E, portanto, se você tem esta dor, se você está presa a essa rotina do que aparentemente está tudo ok, ainda não é o momento para inovar, porque o meu produto ainda é muito bom, muita qualidade. Esta aparente normalidade, esta aparente situação de que está tudo bem, tem a tal cegueira, tem a tal, por isso é que eu digo que são erros silenciosos ou erros cegos, que tem a tal cegueira de que a qualquer momento isso vira e é muito mais difícil para si reagir. Portanto, vou sugerir aqui um ritual que foi também que eu trouxe para o Projetos Competitivos, exatamente por sentir que isto falha em muitas empresas que estão bem. Não tem que estar, quando está mal, já está a correr atrás do prejuízo. Isso é sem dúvida. Mas quando estão bem, que é o ciclo, criar rituais de geração de ideias na sua empresa. E, portanto, no Projetos Competitivos eu trouxe esse módulo novo, vai ser um módulo novo que ainda irá ser, portanto, a última turma tem acesso a ele, mas ele ainda estará em produção, mas já com rituais, portanto, digamos, de como é que você cria rituais na sua empresa e, inclusive, nós lá temos desafios, portanto, para criar consigo estes rituais de geração de ideias. Mas vamos começar de forma simples, como eu já disse também nos outros. Você está mergulhado nisto, nunca fez isto, nunca criou esse ritual, não tem essa prática na sua empresa, comece simples. Então o desafio é o seguinte, já tem o desafio de tirar um tempo para planear e responder àquelas perguntas, e agora junte-lhe este desafio, escolha também um horário, escolha ser você a fazer e depois fazer o desafio à empresa, aos colaboradores, que é todas as semanas você pense, para um tempo, pode ser até no seu tempo livre, escreva 3 ideias para que você poderia introduzir na sua empresa que trouxessem inovação. E pode pensar em coisas que, olha, lembra-se das perguntas que eu fiz no erro atrás, de o que é que eu posso melhorar, lembra-se quando falámos do planeamento, o que é que eu posso melhorar, e este melhorar pode ser nos processos, pode ser no produto, mas pense em, coloque-se até um desafio a si próprio, por exemplo, lança-se em, olha, como é que eu poderia vender mais aos meus atuais clientes? E esta semana é essa pergunta que você responde.
escreve 3 ideias, 3 ou mais. Eu digo no fluxo de geração de ideias, eu até faço um desafio que vai um pouco mais longe, que é tire 10 minutos do seu tempo, só desligue, ninguém pode interromper e escreva o máximo de ideias que lhe vierem à cabeça para responder àquela questão. É mesmo um fluxo de geração de ideias, ok? E depois de feito isso, faça uma triagem, não é? Priorize, qual é que teria mais impacto na sua empresa, etc. Mas comprometa-se a ter pelo menos 3 ideias por semana para aquele desafio. Na semana seguinte faz um desafio diferente. Como é que eu poderia melhorar a minha entrega ou o meu atendimento ao cliente? E escreva. E esse mesmo desafio faça-o à sua equipa. E vão um pouco mais longe. Coloque a sua equipa de atendimento, ou faça um pequeno inquérito, ou peça aos seus clientes para responder a esta pergunta e faça-lhes simplesmente a pergunta. Olha, o que é que poderíamos melhorar aqui no nosso espaço, caso seja um espaço comercial, o que é que poderíamos melhorar aqui no nosso espaço que realmente fosse prazeroso e que você gostasse realmente que isso acontecesse. Pronto. Ele vai dizer isto, aquilo, um minuto, pode ser no momento do atendimento. Portanto, faça isto. Muitas empresas não fazem, porque não sei o quê, porque não sei como é. Faça isto. Isto, sobretudo, para aquelas empresas que têm uma maior proximidade com o cliente. Porque acredite que as que não têm, fazem isto com subtilmente, perguntam coisas ao cliente no momento da compra e essas perguntas vão-lhes responder, analisam dados ao mais alto pormenor, porque são empresas que têm, por exemplo, vamos ver um site, por exemplo, um site de uma Zara. Eles têm dados, eles têm inteligência de dados, que sabem o que é que aquele cliente pesquisa. Aquele cliente vai sempre à secção dos vestidos. Aquele cliente vai sempre à secção dos casacos. Porquê? Porque já tem por trás softwares de inteligência de dados muito sofisticados. Mas eu não tenho. Pronto, tem que começar a fazer a sua estrada. E a sua estrada, então, se calhar, passa por perguntar ao cliente, perguntar, fazer uma pergunta simples, de forma, não precisa ser uma coisa pesada, uma coisa informal, ou pedir para responder a um pequeno inquérito, se ele é seu cliente há tanto tempo, importa-se responder aqui a 3 perguntinhas, não me levam mais do que 5 minutos. Muito provavelmente o cliente vai dizer que sim, que responde. Pode até ser um inquérito que você faça num aplicativo, tipo Google Forms, e você está com um tablet ou um telemóvel, pergunta ao cliente e pronto, está respondido. Pronto, olha, muito obrigada pela sua colaboração e ouça também os seus clientes, que muitas das ideias vêm dos clientes. E também, naturalmente, a partir de coisas que você observa lá fora. Portanto, mas por isso é que eu criei esse módulo. Neste âmbito da geração de ideias, há muita coisa que pode ser feita para que as empresas melhorem este potencial criativo e de geração de ideias, portanto, nas empresas. Certo? E o quinto e último erro e se ficou comigo aqui até quase ao final, parabéns, porque você está focado em melhorar a competitividade e os resultados da sua empresa. Portanto, isso é de muito mérito, que eu sei que estes episódios são longos, mas são feitos com o foco em ajudá-lo, certo? Então vamos lá para o nosso último erro. Não preparar a empresa para captar oportunidades, incluindo as oportunidades que são trazidas pelos fundos europeus. E isto aqui eu vejo situações diferentes. Nós no nosso dia a dia trabalhamos muito com fundos europeus e há duas realidades muito distintas, que há empresas que até
hipoteticamente estariam preparadas, estão conscientes destes apoios, de que existem apoios e procuram saber mais. E esbarram, porque existe isso, ok? Esbarram numa situação de que estes fundos europeus não estão construídos para a sua realidade empresarial, certo? E depois há o eixo das empresas que não tem sequer consciência, não busca, não procura saber e pior, algumas delas estão com tal posicionamento de que mesmo que soubessem, não conseguiam ter o apoio. Mas há muitas que não têm consciência de que conseguiriam ter o apoio ou não estão preparadas para, eu acho que até conseguia obter aquele apoio, mas não estão preparadas internamente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da solidez da empresa, do ponto de vista da estratégia, porque para se ir às candidaturas aos fundos europeus é fundamental que a empresa tenha uma estratégia definida, que o projeto esteja alinhado com a estratégia. Portanto, não basta dizer eu quero o apoio. E não ter essa preparação pode significar literalmente deixar milhares de euros de fora da empresa. Porquê? Não só pelo apoio em si, mas porque normalmente estes projetos estruturados são uma alavanca muito importante para o crescimento mais acelerado dos resultados das empresas. Quer seja porque aumentam o valor acrescentado dos seus produtos e com isso ganham mais dinheiro por unidade produzida, quer seja porque aumentam o seu número de clientes, a sua presença em novos mercados, e isso faz com que a empresa venda mais e cresça. E as empresas estão no tal operacional, presas, não pensam numa estratégia, não pensam, e então até poderiam aproveitar, portanto, não estou a falar daquelas que infelizmente até chegam a nós, mas conclui-se que não são para elas os apoios, e estou a falar daquelas que poderiam ser, mas que não se preparam para isso. E, portanto, literalmente deixam dinheiro na mesa. E acrescentando, porque você poderá achar, pronto, está bem, mas eu não sou destas que posso ir aos fundos europeus, tenho tal posicionamento. Certo, mas uma empresa, mesmo essas que chegam a nós para saber, se elas têm uma estratégia bem definida, prioridades definidas do ponto de vista do investimento, dados concretos que justificam essas decisões, uma situação financeira sólida, querem implementar um plano de investimentos que vai alavancar o seu crescimento, que vai fazer com que a empresa ganhe mais por unidade, vão ao banco, recorrem ao financiamento bancário e, sendo uma empresa bem estruturada, com uma estratégia bem estruturada, a probabilidade de obterem o apoio é muito elevada. E implementam, não têm, sim, o dinheiro que veio dos fundos europeus, mas implementam o seu plano, que mais que supera os juros, o ganho que tem, mais que supera os juros que vão pagar ao banco, adicionais por estarem a recorrer a financiamento bancário, e fazem acontecer. E mais, há empresas que até conseguem fazê-lo com autofinanciamento. O que falta muitas vezes é não haver uma estratégia clara, não haver um direcionamento, não haver uma visão do que é que eu posso fazer melhor, do que é que eu posso fazer para crescer. E este erro, que no fundo está ligado àquele lá atrás, do erro do operacional e não preparar a empresa para captar oportunidades que o mercado está a dar, que as tendências estão a sinalizar. Ou, se não para agarrar oportunidades, diminuir as ameaças, diminuir aquilo que de repente pode levar a uma quebra grande
do volume de negócios da empresa, porque apareceu um concorrente qualquer que aglutinou o meu mercado. As empresas têm que estar preparadas para isso, porque perdem oportunidades de financiamento, no caso daquelas que efetivamente poderiam até obter financiamento dos fundos europeus, mas também perdem oportunidades de se financiar junto da banca, porque não basta chegar lá a dizer que se quer dinheiro, a não ser que se tenham garantias patrimoniais muito altas, e o banco até diz, até empresto, porque se você perder, se você não me pagar, eu tenho garantias patrimoniais que mais que cobrem isso. E você perde, eventualmente, bens patrimoniais que hipotecou. Portanto, é muito importante que não só pense nisto, que está a deixar literalmente dinheiro na mesa, mas está a perder, porque era este o foco, está a perder oportunidades de alavancar o crescimento da sua empresa e dos resultados da sua empresa. Portanto, aqui acho que já ficou claro que não espere para que apareça a oportunidade e depois você vai correr atrás dela. Não, mais uma vez, até entraria num outro erro. Pode ser tarde demais para si. Portanto, prepare-se, tenha um diagnóstico atualizado, trace prioridades estratégicas, aqui no caso que estamos a fechar 2025 para 2026, pelo menos prioridades estratégicas para o próximo ano. Se não consegue ainda fazê-lo a 24 meses, mas faça para o próximo ano. Tenha pelo menos uma ideia para um projeto pronta a desenvolver e que traga inovação para a sua empresa. Fundamental pensar no eixo da inovação. Crie um portfólio de ideias a partir também daquela prática que eu lhe sinalizei. Para quê? Para ter uma espécie de cabaz em que você pode a qualquer momento estar a desenhar outro projeto para aproveitar uma outra oportunidade que foi identificada, e tenha a sua empresa com uma situação económica ou financeira robusta. Trabalhe isso, não faça isto com displicência. Portanto, você tem que garantir que a sua empresa tem uma boa situação económica ou financeira para poder ter acesso não só ao financiamento dos fundos europeus, mas também ao financiamento bancário que lhe vai permitir implementar estas ideias. Portanto, não descure a estratégia da sua empresa, não descure, portanto, este eixo tão importante que é a estratégia aliada à inovação, porque é isso que vai trazer crescimento dos seus resultados, é isso que vai garantir que a sua empresa perdure no mercado e perdure e se mantenha competitiva. Com isto, despeço-me. Espero que algum destes erros lhe tenha trazido aí uma iluminação e que, sobretudo, você aplique alguma das coisas que eu disse, aquilo que for aplicável à sua situação, e que isso já desbloqueie e já lhe traga alguns resultados positivos. Assim, despeço até ao próximo episódio do Pode Competir.